A palavra de Deus diz assim: José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém, a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou, abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó, seu pai, disse: Já posso morrer, agora que já vi você e sei que está vivo. Sabe, durante muitos anos, Jacó lamentou a morte do seu filho José. Na verdade, ele não sabia que José continuava vivo depois de ter sido vendido pelos irmãos mais velhos, trabalhando como escravo, sido feito prisioneiro e, por fim, elevado por Deus à posição de segundo mandatário do Egito, estando abaixo apenas de Faraó. Quando toda a verdade foi descoberta, pai e filho se reencontraram. Finalmente, puderam se abraçar e choraram por muito tempo, como diz a palavra, emocionados. Sabe, apesar de os irmãos de José terem causado a sua separação dolorosa, a ele e a Jacó, ambos os perdoaram. A família continuou unida. Jacó continuou amando seus filhos, apesar das maldades que eles cometeram. José amou e perdoou seus irmãos, mesmo eles tendo-lhe causado tanto sofrimento. E é exatamente essa graça e esse amor incondicionais que os membros das famílias devem dedicar uns aos outros. A história de Jacó e seus filhos nos traz uma lição valiosa a respeito deste princípio. Reflita algumas questões comigo. Você já falou para sua esposa, ou você, esposa, já falou para o seu marido ou para o seu filho a seguinte expressão: olha, eu gosto de você quando você faz isso ou aquilo. Ou então você diz: olha, eu fico orgulhoso de você quando você faz determinada coisa. Ou então, não faça mais isso, senão Deus não vai mais amar você. E uma outra questão: você passa a impressão ou mesmo transmite ao seu cônjuge e filhos que o seu amor por eles está condicionado a certas atitudes e comportamentos? O que o seu cônjuge e filhos estão aprendendo de Deus através da sua atitude e do seu comportamento em relação a eles? Sabe, eu e você, nós não podemos esquecer que o amor de Deus por nós é incondicional. Ele não depende da nossa aparência, das nossas habilidades, das nossas capacidades, atitudes e comportamentos. Deus nos ama exclusivamente por causa de Cristo. A maneira como demonstramos nosso amor e graça para o nosso cônjuge e nossos filhos reflete a nossa compreensão do amor de Deus por nós. Nunca nós podemos negar amor à nossa família. Devemos estar prontos para ouvir, para perdoar, para abraçar, para apoiar, para consolar, para rir e para chorar com eles. O amor de Deus deve ser o combustível dos relacionamentos nos nossos lares. Pense sobre isso. Segunda palavra. Gênesis 13:1, a palavra de Deus diz assim: Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Sabe, quando Deus ordenou a Abraão que partisse para viver em outras terras, Ló, seu sobrinho, o acompanhou, tornando-se um peregrino, assim como seu tio. Ló também passou a desfrutar dos benefícios das promessas feitas ao patriarca. Porém, Abrão e Ló eram diferentes. O primeiro procurava uma cidade para morar em que Deus fosse o arquiteto e edificador, como está em Hebreus 11:10. O segundo não conseguia esquecer a vida de comodidades que havia deixado para trás. Quando ambos se separaram, Abraão permitiu que Ló escolhesse as terras onde gostaria de habitar. É claro que ele escolheu as melhores terras, como está no versículo 10, e montou as suas tendas em direção a Sodoma. Logo, porém, Ló decidiu viver na cidade onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor, como está no versículo 13. Apesar de ser um homem de prestígio em Sodoma, Ló nada fez para convencer aquele povo a voltar-se para Deus. Enquanto isso, Abraão chegou à terra em que iria morar e imediatamente construiu um altar para Deus, o Senhor, como está no verso 18. Só aí a gente já consegue perceber a diferença entre eles. Nós devemos refletir séria e sinceramente sobre quais são as nossas prioridades. Será o bem-estar? Será a fama? Será o poder? Será o dinheiro? Se colocamos como prioridade apenas aquilo que satisfaz os nossos desejos, as consequências podem ser graves. A Bíblia nos encoraja a buscar em primeiro lugar a Deus, com a promessa de que tudo mais o que necessitamos será acrescentado à nossa vida, como está em Mateus 6:33. Devemos dedicar e utilizar o que o Senhor nos dá para a sua glória. Quer sejamos ricos ou pobres, famosos ou não, nossa prioridade é sermos um exemplo de fé e temor a Deus.
mesmo num lugar como Sodoma. Pense sobre isso. Terceira palavra. Obadias 1:3, a palavra de Deus diz: o seu orgulho o enganou, você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar daqui. O verso 4 diz: ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Sabe, Deus deu ao profeta Obadias uma tarefa muito delicada e complicada. Ele devia confrontar duas facções de uma família que estavam travando uma disputa, uma verdadeira guerra. Os judeus de Judá, ou seja, descendentes de Jacó, e os edomitas, descendentes de Esaú. Sim, Jacó e Esaú eram irmãos de sangue, mas não nutriam qualquer sentimento de amor e carinho mútuos. Quando a capital de Judá, Jerusalém, foi atacada, os edomitas uniram-se ao inimigo. Como consequência dessa atitude, Deus enviou Obadias para profetizar a destruição daquela nação, porque eles haviam rejeitado seus irmãos, os descendentes de Jacó, num momento de crise. É possível traçar aí a animosidade que existia entre esses dois irmãos, Jacó e Esaú, através dos séculos, e que se iniciou quando ambos ainda estavam no ventre da sua mãe, como registra o texto que está em Gênesis capítulo 25, versos 20 ao 23. Edom começou a sua cruzada contra Judá na época em que Josafá era rei em Jerusalém, como está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Pode conferir também segundo Crônicas 28, 17. Sabe, essa guerra durou centenas de anos, pois os edomitas foram destruídos em 70 depois de Cristo, conforme nos conta a história. Foi então que a profecia dada por Deus a Obadias se cumpriu. Sabe, os edomitas se orgulhavam de sua força, por isso podemos definir o orgulho como a raiz do problema que levou os edomitas à destruição. O apóstolo Pedro advertiu, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 5, diz assim: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Sabe, esse versículo explica por que os edomitas foram aniquilados. Você já procurou transmitir à sua família que quanto mais cedo aprendermos a ser humildes, mais humilhações evitaremos no futuro? Sabe, a lição que o Senhor ensinou por meio do profeta Obadias, não somente ao povo de Edom, mas a todos nós, resume-se em procurarmos sermos servos humildes e sempre dispostos a ajudar um familiar que passa por uma crise, e principalmente quando ele é atacado pelo inimigo. Que essa palavra possa frutificar aí, no seu e aqui, no meu coração. Quarta palavra. A palavra de Deus diz assim: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Sabe, falar sobre as questões da língua, falar sobre aquilo que professamos com a nossa boca, é algo que muitas vezes nos causa resistência. Mas eu quero te chamar para uma reflexão. Você já assistiu pela televisão bombeiros tentando apagar um incêndio numa floresta? Pois é, com certeza é uma tarefa dificílima, não é? E o que dizer sobre dominar animais selvagens? Por exemplo, serpentes e até peixes ferozes como tubarão, baleia. Enfim, a carta de Tiago nos afirma que a força e o poder da nossa língua são como uma chama que provoca um grande incêndio em uma floresta, ou como um animal impossível de ser dominado, como está nos versos 5 e 8 de Tiago capítulo 3. Sabe, aquilo que eu e você falamos pode servir para abençoar ou para amaldiçoar, para fazer o bem e também para fazer o mal. O texto bíblico nos adverte dizendo: por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? É como está no versículo 11 de Tiago 3. Sabe, se o nosso coração está repleto de maldades e julgamentos maliciosos, então da nossa boca fluirá o mal. Se o nosso coração estiver preenchido pelas palavras de Deus, da nossa boca transbordará uma fonte de vida. Abasteça o seu coração daquilo que é bom, daquilo que agrada ao Senhor. Esteja alerta às suas próprias palavras e às palavras que os outros lhe dizem. Comunique apenas aquilo que Deus aprova. Transmita palavras de vida. Que a sua boca, que a sua voz, que a sua língua possa proferir
palavras de vida, palavras de amor, palavras de paz. Pense sobre isso. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor fala conosco diretamente através da Tua palavra. Obrigado, Deus. A minha oração agora é para que o Espírito Santo de Deus, o Teu Santo Espírito, Senhor, possa mesmo trazer revelação a cada coração que recebe a palavra neste tempo, Pai. A começar pelo meu coração, que esta palavra possa ser revelada e que seus frutos sejam reais e vividos na minha vida em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. Pai, como temos dificuldade em controlar a nossa língua. Pai, como temos dificuldade de controlar, Pai, aquilo que sai da nossa boca. Deus, a Sua palavra nos assegura que é difícil, mas que não é impossível, Pai. E que nós devemos estar cheios das boas coisas, das boas novas do Senhor no nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração, também diz a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que sejamos cheios do Teu amor, cheios da Tua palavra, do Teu conhecimento, cheios da Tua presença, Pai, para que aí sim possamos proferir e lançar palavras de bênção, palavras de paz, palavras de esperança, palavras de amor. Pai, que a nossa fala seja uma fala para abençoar e não para amaldiçoar. Deus, em nome de Jesus, esta é uma luta que precisamos travar, Pai. Travar mesmo com a nossa língua, travar com o nosso coração, Pai, entendendo que precisamos comunicar aquilo que o Senhor aprova. Deus, nos ajude. Pelo Teu amado Espírito Santo, Pai, nós temos a certeza que seremos vencedores. Por isso, pedimos mesmo a direção do Teu Santo Espírito e a revelação clara desta palavra. Pai, em nome de Jesus, mostra agora a cada coração aquilo que não tem agradado e que tem saído dos nossos lábios. Esse é o desejo do meu coração. Fala mesmo, Pai. Vem mesmo nos corrigir e nos orientar neste tempo. Eu oro em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero pedir perdão dos meus pecados ao Senhor neste tempo, Pai. Pai, perdoa-me pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, pelas palavras lançadas de maneira inadequada, Pai. Perdoa, Senhor, o Teu Filho agora. Eu oro em nome de Jesus. Que esta palavra possa realmente nos ensinar de uma maneira profunda, Pai. Que não sejamos orgulhosos, pelo contrário, que possamos nutrir no nosso coração, Pai, um espírito humilde, assim como o do Senhor Jesus, entendendo, Pai, que quanto mais cedo formos humildes, maior será o número de humilhações que serão evitadas ao longo da nossa vida. Deus, ensina-nos, Pai, através dos exemplos de Jesus, a sermos homens e mulheres humildes e mansos, Pai, em nome de Jesus. Deus, e acima de tudo, que possamos entender com este texto, Pai, com esta passagem bíblica, de que devemos, Pai, ser sempre dispostos a ajudar um familiar, e principalmente, Pai, quando ele é atacado pelos inimigos. Deus, que nós possamos estar cada dia mais próximos do Senhor, Pai, e unidos como família do Senhor nessa terra. Pai, em nome de Jesus, que possamos mesmo ter prioridades e que possamos entender que nós devemos buscar primeiro o Teu reino, Pai, entendendo que tudo o mais, Pai, nos será acrescentado. Aqui aprendemos, Pai, com o exemplo do pai da fé, Abraão, que ao chegar na terra em que o Senhor estava entregando a ele, edificou um altar ao Senhor, porque ele queria agradar ao Teu coração. Pai, que nós possamos ser homens e mulheres determinados, Pai, a fazer a Sua vontade e Te adorar a todo tempo, Pai, e que possamos, Pai, Te honrar e Te bendizer, não só nas nossas palavras, mas nas nossas ações práticas de fé no dia a dia. Pai, que história linda, que exemplo maravilhoso Jacó, José nos deram, Pai, através deste perdão, a lição de Jacó em relação aos filhos e José em relação aos irmãos, e ao mesmo tempo os próprios irmãos que se arrependeram. Pai, tudo tão parecido conosco, tudo tão parecido muitas vezes com problemas que enfrentamos nas nossas famílias. E Pai, que nós possamos ter esse discernimento de entender, Pai, que devemos amar a nossa família incondicionalmente, assim como José e Jacó fizeram de maneira tão especial e sublime, porque estavam cheios do Senhor, porque tinham intimidade com o Senhor, porque conheciam a Tua voz. Ó, amado Espírito Santo, o meu desejo é que o meu coração, os meus ouvidos estejam sensíveis à Sua voz. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos vivenciar milagres, sinais, prodígios, Pai. Que possamos ver mesmo, Pai, aleijados andando, Pai. Que possamos ver cegos enxergando, mudos falando, Pai, para o louvor da Tua glória. Deus, em nome de Jesus, que possamos crer, que possamos buscar ao Senhor Jesus, crendo mesmo
que Ele é um Deus presente e que é um Deus que cura, Senhor, e que se alegra em fazer por nós. Deus, tira do nosso coração toda a barreira que nos impede de crer verdadeiramente no Teu poder. Tira do nosso coração a religiosidade, Pai, a incredulidade, Pai, que nos impede de conhecê-lo profundamente. Que possamos, Pai, ser homens e mulheres que Te adoram em espírito e em verdade. Que nosso coração se alegre sempre, Pai, ao estar na Tua presença. Ó Pai, neste tempo, quero colocar diante do Teu altar homens e mulheres que estão enfrentando, Pai, enfermidades, doenças, Pai, limitações em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, ouça o clamor do Teu povo agora, que clama pelo Teu nome e pelo Teu poder, Pai. Que o Senhor venha mesmo com poder, com autoridade. Libera mesmo, Pai, cura sobre essas vidas, Pai. Cura e renovação nessas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, Pai. Pai, nós não queremos murmurar. Pai, nós não queremos andar em círculos. Pai, nós queremos avançar, nós queremos crer. Pai, em nome de Jesus, muitos milagres já foram feitos na vida de cada um que ora conosco, Pai. O Senhor já mostrou o Seu poder a cada um de nós. E se há alguém ainda que não conhece o Teu poder, que conheça hoje, Pai. Mas que não haja dúvida em nenhum coração de que o Senhor está conosco, de que o Senhor, Pai, tem os melhores planos para a gente e que os propósitos eternos do Senhor para cada um de nós se cumprirão, Pai. E que nós tenhamos bom ânimo, que nós tenhamos alegria e disposição para seguir, para enfrentar as dificuldades, crendo de que o Senhor está conosco. Pai, que nós possamos estar mesmo juntos a Jesus. Deus, esse é o desejo do nosso coração. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, que nós possamos crer na Tua palavra, que nós possamos assimilar em nossos corações, Pai, os Teus princípios, a Tua direção para as nossas vidas, crendo, Pai, que isso vai fortalecendo, Pai, a nossa base. E no tempo de aflição, no tempo de angústia, no tempo da tribulação, Pai, que a nossa casa permaneça firme, porque está edificada em Cristo Jesus. É a Tua palavra, Pai. É nisso que nós cremos. Mas nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu amado Espírito Santo, Pai, que nos fortaleça, que nos conduza, que nos oriente, que nos dê mesmo a direção, Pai, para que no nosso dia a dia nós possamos ouvir a Tua palavra, recebê-la com alegria, praticá-la, Pai, e acima de tudo, Pai, que nós possamos permanecer firmes, Pai, na Tua palavra. Que a nossa conexão com o céu, Pai, que a nossa ligação com o Senhor possa ser verdadeira, real e plena. Pai, e que ao ouvirmos a Tua voz, não duvidemos de forma alguma, pelo contrário, Pai, que sejamos rápidos e atentos para cumprir a Tua determinação, entendendo que os Seus planos são maiores e melhores que os nossos, Pai, e entendendo também, Pai, que a obediência precede a bênção. Pai, em nome de Jesus, a minha oração neste tempo é para que possamos ouvir a Tua voz e Te obedecer. Que todos possam experimentar do Teu amor, do Teu cuidado e do Teu carinho. Essa é a minha oração, Senhor. Eu oro no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista esse que está aparecendo aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, isso é muito importante. Clica no botão inscrever-se, clica no sininho, ative as notificações, receber todas, dá o seu gostei. E que Deus esteja sempre contigo. Que Deus te abençoe.